Você sabe como ninguém o valor das suas dores e conquistas. Então, por que bancar uma proteção que não cobre as suas necessidades? Eu não banco. Vem para a XP e use a nossa inteligência para encontrar os seguros e planos de previdência certos para proteger você e o seu futuro, seja qual for a sua escolha de vida. Vem proteger o que é único. Vem para a XP. Abra sua conta. Oi pessoal, eu sou Jamile Niero e começa agora mais um episódio do Tá Seguro, o podcast do Infomoney que te ajuda a entender o mundo dos seguros. No programa de hoje nós vamos falar sobre seguro para carnaval. Acho que já deu para perceber pelo meu look aqui, né? Ouve essa música de fundo, vou pedir para subir o som. Já sentiu, já entrou no clima? Se prepara porque hoje um segurador vai contar no programa qual a experiência dele levando o seguro como tema deste ano do samba enredo de uma escola em Santa Catarina. A gente vai falar também sobre como o seguro pode proteger foliões e trabalhadores que fazem o carnaval acontecer dentro e fora do sambódromo. Eles vão explicar, os especialistas que vão estar aqui com a gente, vão explicar todos os riscos, as coberturas existentes e o que não tem proteção para todo mundo ficar bem atento. Fica comigo que depois da vinheta tem o papo completo. Bom, pessoal, para conversar comigo sobre esse assunto aqui hoje, temos alguns convidados na mesa e um no telão. Vou apresentar para vocês para a gente começar a nossa conversa, né? Aqui no telão, diretamente de Santa Catarina, temos o Edson Calheiros, que é presidente da Oxy Seguradora e idealizador do Samba Enredo, que conta a história do seguro na Escola de Samba Protegidos da Princesa, em Santa Catarina, né? Oi, Edson, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, é um prazer aí estar podendo bater esse papo com vocês e até uma grande satisfação poder falar um pouquinho do seguro no samba. Legal. Temos aqui na minha frente o Fábio Barreto, que ele é presidente da Comissão de Responsabilidade Civil da FENSEG, que é a Federação Nacional de Seguros Gerais. Oi, Fábio, seja também muito bem-vindo aqui à nossa mesa. Oi, Jamile, muito obrigado pelo convite. Um prazer. Maravilha. Do lado dele, temos o Bruno Amorim, que ele é diretor na EventSeg. Como vai, Bruno? Também seja bem-vindo aqui. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com todo mundo, discutindo com amigos sobre um assunto tão interessante. Maravilha. E por fim, temos o Ilan Kajan, que está aqui do meu lado. Ele é vice-presidente de riscos corporativos e sinistros da Alper. Muito bem-vindo. Seja você também, Ilan. Olá, Jamile. É uma satisfação enorme estar aqui com você e com todo esse timaço aqui de craques para a gente bater um papo sobre um assunto tão relevante e tão interessante que é o seguro no carnaval. Carnaval já deu para ver, né? Eu tô aqui já a caráter, já pronta para pular o carnaval. Mas a gente precisa saber o que tem de proteção, né? O que existe de proteção, enfim, como que o seguro vai ser abordado nesse carnaval. Então, para a gente começar, eu queria pedir para o Edson contar um pouco do que eles vão fazer lá em Santa Catarina, lá no desfile, né, Edson? Que vocês vão levar o seguro para a passarela. E eu queria que você contasse assim, para a gente como que foi pensar nisso, né? De levar o seguro para a passarela. O que o público que vai estar lá assistindo vai ver, vai esperar ver? Perfeito. Jamile, assim, é uma história longa. Na realidade, a gente começou com esse projeto em 2008, quando a gente começa a trabalhar a ideia do microseguro no Brasil e os seguros inclusivos. E aí vem o desafio de popularizar o seguro e apresentar o seguro para essa camada da sociedade que mais precisa, que eu considero mais vulnerável nesse sentido. Então, começamos a trabalhar essa ideia de popularizar o seguro para as grandes massas. Hoje, nós trabalhamos com seguro, eu costumo dizer que o seguro é muito elitizado no Brasil. Apesar de eu hoje estar exercendo a função como executivo principal de uma seguradora, já é a quarta ou quinta seguradora que eu monto no Brasil, e a gente começou a trabalhar essa ideia dos seguros inclusivos a partir de 2008, com o principal objetivo, popularizar o seguro para as grandes massas, para que a gente realmente dê um salto no seguro no Brasil. E no meio da pandemia, como eu cheguei no carnaval, né, a gente começou com um projeto
E no meio da pandemia a gente precisava encontrar um caminho de falar com essas massas. Eu acabei virando autor de um livro que chama-se Dos Microseguros aos Seguros Inclusivos no Brasil, em que a gente começa a discutir algumas ferramentas de tecnologia para ser incluída na comercialização dos seguros aqui no Brasil. E aí veio uma ideia, mas falta um toque humano nessa comercialização. Hoje, tradicionalmente, a gente distribui por corretores de seguro, a gente busca canais alternativos, mas nosso principal canal de distribuição é o corretor de seguros. E aí começamos a nos aproximar até que um carnavalesco da Escola Protegidos da Princesa nos procurou no intuito da gente teve acesso ao livro, né? E começou a discutir se isso seria uma boa ideia levar o seguro para o carnaval. E eu aí me entusiasmei, eu já tinha esse projeto engavetado, né, desde 2008, e aí começamos a trabalhar a ideia de fazer o carnaval seguro. Eu estou hoje residindo numa das cidades mais seguras do Brasil, por que não a gente explorar isso com essa ideia de carnavalesca, vamos chamar assim. E aí começamos a desenhar o modelo, é um trabalho que foi feito todo ao longo de 2023, é tudo muito complexo, porque a gente está contando a história do seguro, é uma história de 1.700 anos antes de Cristo, só para que vocês tenham uma ideia, o quanto de história nós vamos contar na Avenida. A gente pega lá, desde o momento lá da época do rei Hammurabi, né, que é a Pedra de Hammurabi, onde tem o primeiro registro sobre seguro no mundo, e traz até os dias atuais, passando pela Inglaterra, passando pela França, passando pelos seguros de embarcações, e chegando ao Brasil, com a primeira companhia de seguros no Brasil, e trabalhando essa ideia dentro desse contexto dos Protegidos da Princesa. E por que Protegidos da Princesa? Não querendo me alongar, mas eu acho que é fundamental. Por que a gente acabou aderindo também a esse projeto? Porque o Protegidos da Princesa é uma escola extremamente tradicional aqui de Santa Catarina, o 5º maior carnaval do Brasil, em público, tá? E a Protegidos é a maior ganhadora do carnaval de Santa Catarina. Está completando 75 anos de existência, ou melhor, completou 75 anos de existência, e ela queria fazer essa coisa de criar algo contando um pouco da história da princesa. Porque como surge a escola? Os Protegidos da Princesa. A princesa Isabel, né, ela decreta a Lei Áurea, só que os negros, apesar de ser libertos, eles não podiam participar das comemorações daqui na cidade de Florianópolis. Eles só conseguem fazer isso depois de muito tempo que eles são autorizados a participar do carnaval em Florianópolis. E aí o povo de Florianópolis chamavam eles de Protegidos da Princesa. Eles eram os libertos, que moravam no Morro do Mocotó, mas por não participar do dia a dia da cidade, quando eles desciam para participar do carnaval, as pessoas pejoravam eles como Protegidos da Princesa. E aí surge o nome da escola, e a gente pegou um pouco dessa história aí, juntou com o seguro e tentou carnavalizar. Porque proteção tem a ver com seguro, né? Então tá casando a ideia, né? Entendi. E assim, fala um pouco pra gente o que tem assim na letra, né, no enredo desse samba, o que vai ter nas fantasias, assim, tem como foi pensar nessas cores, enfim, nos adereços. Conta assim brevemente pra gente como que foi um pouco esse processo de criação, aí se você contribuiu também. Com certeza. Eu não sou carnavalesco, não sou historiador. Na realidade, a única coisa que eu aprendi na vida foi trabalhar com seguros. Já trabalho com seguro há 27 anos, vou completar 28 agora trabalhando com seguros, e principalmente focado em seguro de pessoas. Eu passei um pouco dessa ideia desde da luta lá dos caravaneiros, na época do rei Hammurabi, né, que trabalhava essa ideia de proteção às caravanas que trocavam especiarias por seda, e vem até os dias atuais passando por todas as alas. Ou seja, nós vamos falar um pouquinho de seguro de pessoas, vamos falar sobre seguro de danos e suas versões, vamos usar uma sátira dos Doutores da Alegria para falar de seguro de saúde, vamos falar de seguro
de assistência funeral completa ou seguro voltado para assistência funeral, retratar isso em fantasias, mas de uma ideia bem carnavalesca ou bem carnavalizada, em que a gente passa alegria de qual é a importância do seguro para a avenida. Qual é a principal mensagem, Jamile e amigos, que a gente quer passar? Que seguro é essencial e que o essencial é estar seguro. Sabe? Nós atravessamos um momento muito complexo no Brasil, né? Muita catástrofe, enchentes. Aqui no Sul, por exemplo, as chuvas causaram muitos transtornos aqui em Santa Catarina, houve muitas mortes, sabe? E o que a gente está dizendo, assim, que com seguro você ameniza e dá uma sobrevida. E nós entendemos também, essa mensagem que a gente vai passar dentro do contexto da escola, da ALA, que seguro é o caminho para uma inclusão social através de uma apólice de seguro. Por quê? Uma apólice de seguro, ela traz para a sociedade, primeiro, a poupança interna e, segundo, a proteção das famílias que realmente precisam. E aí a gente vai trabalhar um pouco dessa ideia do seguro como algo essencial, tanto para a agricultura, quanto para a vida, para o empresário, para a saúde. Nós vamos percorrer todos os seguros, os ramos de seguros conhecidos no Brasil. Entendi. Então vai trazer bastante coisa, né? Legal. Não, é um desafio, mas o desafio está sendo tão legal, as fantasias estão sendo construídas com tamanho esmero, com tamanho detalhe. Você tem uma ideia? A gente vai retratar desde a caravana dos camelos até os seguros de vidas atuais. Legal, vou até pedir para o pessoal colocar umas fotos aqui na tela para quem estiver assistindo a gente no YouTube conseguir ver um pouquinho, né? Ter um pouquinho do gostinho do que vai estar desfilando lá. E eu queria te fazer mais uma pergunta também, Edson, já que a gente está falando, né, de proteção, de seguro. A escola tem seguro? Vocês fizeram um seguro para a escola, para esse desfile, para as fantasias? Enfim, fala um pouco que tipo de proteção que o Protegidos da Princesa vai ter nesse desfile. Isso é muito legal. A ideia principal, nós estamos colocando um seguro de acidentes pessoais, né, na classe de seguro de pessoas, em cada fantasia. Tá? Então, tem em média aqui 2.000 componentes da escola, né, desfilando. Para você ter uma ideia, no lançamento agora, que a gente chama de Volta na Praça, nós colocamos 20.000 pessoas, depois eu te mando o vídeo que fizemos com o drone, para você entender qual foi o abraço que essa população da comunidade aqui do Mocotó nos fez para a indústria de seguros, sabe? Eu realmente me surpreendi muito com a adesão das pessoas e da própria imprensa. Você tem uma ideia, nos 15 primeiros dias do mês de janeiro, nós fomos o assunto mais comentado na indústria especializada de seguros de todo o Brasil. Então aqui com a gente, né, no podcast, que a gente também tem um pouco, a gente compartilha um pouco dessa vontade, viu, Edson, de popularizar o seguro, de traduzir para as pessoas, né, que muitas vezes tem na cabeça que é um assunto difícil, né, que é caro, enfim. Então a gente tá em linha, viu, nesse pensamento. E eu vou aproveitar, né, esse gancho para trazer aqui a conversa também para os nossos outros convidados que estão aqui na mesa, para a gente falar um pouco do que tem no Brasil, né? O Edson trouxe um pouquinho, né, um gostinho do que pode ter de seguro para a população. E eu trouxe até um dado aqui, porque, claro, não dá para a gente falar de como que é o seguro no Brasil inteiro em detalhes, né, nessa data. Mas a gente trouxe aqui uma amostra de como que vai ser em São Paulo, por exemplo. Né? São Paulo, que também já tem um dos maiores carnavais, né, do Brasil. Eu trouxe até aqui um dado. Quer ver? De acordo com a Liga Independente das Escolas de Samba, né? Qual que foi o impacto econômico do carnaval para a cidade de São Paulo? Gira em torno de 500 milhões de reais, né? Só para a cidade. E aí beneficia toda a cadeia produtiva do setor, né? Tem uma pesquisa que foi feita que só o impacto com o turismo é de cerca de 35 milhões. Então, assim, olha como que movimenta a economia, né? E aí, para esse ano, a gente também pediu para
São Paulo Turismo, né, para a SP Tours, explicar um pouco para a gente como que vai ser o carnaval no Sambódromo em termos de proteção, né? A gente recebeu essa nota aqui dizendo que a São Paulo Turismo, a SP Tours, informa que o carnaval no Sambódromo tem sim seguro, que é decidido por licitação. Em relação ao carnaval de rua, né, a Secretaria Municipal das Subprefeituras esclarece que não tem nenhum tipo de seguro obrigatório, que deve ser feito pelos blocos, né? Mas o do Sambódromo, a licitação foi vencida pela seguradora Berkeley e ela foi contratada, né, para atuar com o seguro contra acidentes que possam ocorrer com equipamentos e público em geral, em sinistros, né, quando ocorre o risco previsto em contrato, decorrentes da execução, né, do que está previsto ali no contrato, inclusive seguro de responsabilidade civil e danos a terceiros. Então, assim, isso é o que rola em São Paulo, né? E eu queria perguntar para vocês agora, pessoal, como que traduz isso, né, para o folião que está indo lá acompanhar os desfiles no Sambódromo, né? O que é um seguro de responsabilidade civil, de danos a terceiros, para quem vai estar lá no Sambódromo, né? Eu imagino que isso não aconteça só em São Paulo. São Paulo, de novo, foi só um recorte que a gente trouxe aqui, né? Como que dá para traduzir isso, né? O que o público pode esperar de proteção? Posso começar? Vamos lá. É importante a gente olhar que a gente tem diversos tipos de carnaval. Então, a própria diferença de um carnaval de rua e um carnaval de sambódromo, ela traz uma exposição diferente para o público. Um carnaval de sambódromo ele é mais controlado, um carnaval de rua ele é mais solto. Mas, de forma geral, o que a gente pode ter ali é um tumulto, acidente com pessoas, alguma estrutura que venha a colapsar e machuque gente. Então, para isso, e fugindo dos termos mais técnicos, a gente vai ter basicamente um seguro que cobre dano às pessoas, lesão corporal, acidente, alguém que se machuca, uma morte eventual. Os danos às propriedades. Então, imagina que você está passando com o seu carro perto de um carnaval de rua e acontece alguma coisa. Você é um terceiro ali, né? Se acontecer um dano ao seu veículo, você pode eventualmente ter uma indenização. E um seguro importante que, apesar do Carnaval de São Paulo não exigir, mas ele hoje é exigido pela maioria dos demais carnavais, é o de acidentes pessoais. Por quê? Porque o acesso ao seguro de responsabilidade civil, ele é mais difícil. Tem que haver uma notificação, tem que haver uma reclamação, tem que haver uma determinação de responsabilidade. Já no caso do acidente pessoal, havendo um acidente, ou havendo uma morte, ou havendo qualquer coisa, o vínculo disso é basicamente o acidente. Então você propicia que essa pessoa tenha acesso a uma proteção de forma muito mais rápida e direta, né? Então o Carnaval de Rua do Rio, ele conta com seguro para toda a produção, diferente de São Paulo, que fica na mão de cada bloco. No Rio, não. É feita uma apólice que cobre todo o trajeto, toda a cidade, toda a operação de bloco, montagem e desmontagem. Então, o que é mais importante existem diversos tipos de carnaval. Então, tanto do ponto de vista do público, quanto do ponto de vista de interesse econômico. Então, um desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, o que ele expõe para a empresa que vai fazer a transmissão é diferente de um carnaval de rua que não conta com tanto patrocínio. Então a gente tem os dois lados, o público e também a parte de produção e viabilização dessas atividades. Complementando, perfeito aí, Bruno, complementando aí a tua fala aqui, primeira coisa que a gente não pode esquecer é que o seguro ele é uma proteção financeira, né? Ele tem um cunho econômico, diferente de um investimento, né, que te dá uma rentabilidade. O seguro ele te traz uma proteção muito importante, né? Então, quando a gente fala de responsabilidade civil, pressupõe um elemento fundamental que é o elemento da culpa. E a culpa decorre da negligência, da imprudência, da imperícia. Já o acidente pessoal, como o Bruno bem colocou, não. Basta o fato gerador do evento em si, do acidente ou na eventualidade de um falecimento. Uma outra cobertura super importante que existe e também pode ser contratada num carnaval ou num evento privado ou num evento com bilheteria é a cobertura de cancelamento, né? Porque o cancelamento ele tem um viés financeiro extremamente relevante, principalmente quando a gente pensa num evento que ele é um evento que tem um viés de geração de receita, né? Então, muitas vezes pode acontecer situações, né, como uma doença, um imprevisto, né, com as pessoas que estão realizando aquele evento. Por exemplo, desculpa te interromper, claro. Só assim, por exemplo, um cantor famoso, né? A gente sabe que tem alguns eventos privados, carnavais fechados. Né? Exatamente. Ou o que a gente, infelizmente, vê com uma recorrência maior, e eu acho que é um tema que a gente pode estar explorando aqui também nesse podcast, que é um evento climático adverso.
né? Então, um evento climático adverso pode ser um calor extremado, e a gente acompanhou que o ano de 2023 foi o ano mais quente da história, né? Principalmente aqui no Brasil, ou mesmo, né, uma situação de chuva excessiva, granizo, vendaval, e a depender do local do mundo, né, um ciclone ou coisa do tipo, que inviabiliza o evento e expõe a risco, né, todo o staff, toda a organização, né? Então, assim, existem N possibilidades de cobertura que podem ser contratadas num seguro de evento, e vai depender muito, né, vamos dizer, do orçamento, do perfil da organização, da cultura que ele tem em relação à contratação de mais ou menos cobertura e das particularidades daquele evento em si, né? Por exemplo, hoje, num carnaval da Liesa, lá do Rio, por exemplo, que tem a cobertura de cancelamento, porque existe interesse econômico tanto de quem comprou o ingresso quanto de quem patrocina aquele evento. Você está patrocinando aquele evento, se ele cancela por condição climática, você quer reaver os valores investidos. A gente coloca meteorologista 24 horas por dia acompanhando o evento. Então, justamente para conseguir definir os gatilhos de um cancelamento ou não, e montar um plano de contingência que faça o evento continuar ou não. Então, já nos carnavais de rua, é uma situação já onde isso não se aplica, estão sujeitos também, mas aí somente, eventualmente, as despesas do organizador que por alguma razão não conseguiu viabilizar, não conseguiu completar aquele evento por uma questão climática. E todos esses seguros que vocês comentaram são sempre contratados pela organização, né? O público em si não contrata... Não... sempre pela organização para o público, ou então para quem tem interesse econômico naquele evento. Então, a empresa que faz a transmissão do Carnaval do Rio, não vou citar o nome, ela pode contratar um seguro para ela caso ela não consiga transmitir aquele carnaval, porque ela vendeu espaços, né? Ela vendeu espaços para as empresas, para as marcas. Então, caso ela não consiga transmitir, ela tem um seguro que garante o prejuízo dela em relação àquilo. Mas, de forma geral, a concentração, a maioria dos seguros são contratados pela organização e pela produção do evento. E aí vale tanto para o público que está acompanhando, quanto para quem está trabalhando, para os integrantes das escolas de samba, por exemplo. E para o entorno, né? Se for realmente um carnaval de rua, eventualmente você tem os estabelecimentos que estão ao redor daquele evento, que podem ser considerados terceiros, mesmo na hipótese de um acidente. Mesmo o sambódromo, né? Se você pega o sambódromo do Rio, ele fica bem no centro. Então a gente acaba cobrindo um perímetro maior, porque é onde transitam os carros alegóricos, a parte de produção, de equipamento e inclusive pessoas. E uma outra dúvida assim... Bruno, me permite, nós tivemos por 3 anos consecutivos acidentes na Marquês de Sapucaí. O último matou uma menina de 9 anos, imprensada por um carro alegórico. Mas já houve, inclusive, acidente com 2 jornalistas ou 3 jornalistas. Logo na entrada da pista, um carro alegórico esmagou as jornalistas, né? Uma, inclusive, teve perda da perna, uma outra também se acidentou, machucou os braços. Quer dizer, existe um risco eminente e já fatos ocorridos que, de certa forma, mostra qual a necessidade de você ter um seguro para cobrir essas pessoas. Nós fizemos o ano passado um evento lá no Rio de Janeiro em que a gente fez a comercialização do seguro do samba. O que é o seguro do samba? É para proteger os componentes daquela escola. Então, o que tinha nesse seguro? Um acidentes pessoais, individual, que era um bilhete de seguro, um DMHO, despesa médica hospitalar e odontológica por acidente, tá? E uma invalidez. Por quê? Fundamentado nisso. A pessoa pode sofrer um acidente, ser atropelada por um carro alegórico na avenida e ter consequências para a sua vida inteira, a sua vida produtiva, sabe? Então, nós temos esses exemplos e nós tivemos sucesso porque o componente da escola, ele tem acesso à fantasia, mesmo aquelas fantasias que são doadas pela comunidade, ele às vezes paga uma taxinha lá. Você está falando de seguro, gente, de R$5, de no máximo R$10, sabe? Que, no meu entender, é até caro para você cobrir por uma noite, mas em função da própria comercialização.
Que aí ele contrataria... Não, achei interessante esse ponto, inclusive eu queria entender melhor. Ele pagaria esse valorzinho extra junto com a contratação, junto com a compra da fantasia, é isso? Perfeito. Hoje uma fantasia aqui, por exemplo, em Santa Catarina, que é bem baratinha, custa em torno de R$150, sabe? Ele vai pagar mais R$5 e vai estar coberto para a avenida com acidentes pessoais, né, por questões de morte acidental e também com despesas médicas hospitalares ou odontológicas. Por exemplo, caiu, quebrou um dente. Vai ser reparado através da pólice de seguro. Entendi. O interessante do que o Edson comentou é que muitas vezes essas apólices de acidentes pessoais, elas têm um limite razoavelmente baixo, né? Então, os prêmios são baixos, mas os limites seria a garantia que a seguradora vai oferecer para poder dar essa cobertura de morte ou uma invalidez acidental. E onde que entra a responsabilidade, né? Muitas vezes no déficit, né? na falta de uma cobertura maior, né? Às vezes essa cobertura pode ser, por exemplo, R$20 mil, estou imaginando um valor aqui. Mas existe, né? E aí por isso dado sequência numa possível indenização no seguro de responsabilidade, né? Não só pelo fato de realmente existir a responsabilidade do organizador do evento, mas imagina que essa pessoa fique inválida, né? E ele tem uma cobertura de R$20 mil. Às vezes não é suficiente para poder sustentar, né, pelo resto da vida essa pessoa. Ou, muitas vezes essa pessoa que ficou inválida, a família depende dela, né? Então é onde se busca, através do seguro de responsabilidade, uma complementação, né, desse valor de indenização para a família. E um dado interessante, né, que muita gente desconhece, natural, porque não trabalha no mercado de seguros, é que a vida não tem valor econômico, né? Então, diferentemente de outros seguros, principalmente quando a gente fala seguro de bens, de propriedades, de danos materiais, que o objetivo do seguro é a reposição do status quo daquele evento, daquele sinistro. O seguro de pessoas, você pode ter diversos. Você pode ter o acidente pessoal contratado dentro da organização do evento e do sambódromo. Você vai ter a indenização complementar do responsabilidade civil e, eventualmente, aquela pessoa pode ter um seguro de vida ou mais de um seguro de vida que se somam para fazer frente àquela indenização. Então, justamente pelo fato da vida não ter valor econômico. E é muito bacana essa iniciativa, tá, Edson, aí de, vamos dizer, popularizar o seguro aí através do samba enredo. Realmente. Porque, de fato, né, a gente que trabalha no mercado e gosta de falar do mercado e difundir o mercado, porque o Brasil ainda tem muito pouca cultura de seguros, essa é uma grande verdade, né? Enquanto você vê aí Europa, Estados Unidos, né, com uma representatividade sobre o PIB muito relevante no seguro, o Brasil há décadas a gente vê aí algo em torno de 5% a 7% do PIB, né? Então estou quase propondo aqui para você, Edson, montar lá uma ala dos securitários e vamos lá todo mundo desfilar junto lá no teu carnaval. Temos a ala, tá, Ilan? Vai ter? É importante você colocar isso. Eu estou recebendo vários convidados aqui do Brasil inteiro. No sábado, nós vamos ter... A escola vai desfilar no sábado à noite, né? Até para não concorrer com o desfile das escolas especiais lá do Rio de Janeiro, que acaba atraindo um público maior. Mas aqui, para você ter uma ideia, o sambódromo está lotado, praticamente com tudo vendido. Cerca de 20 mil pessoas assistindo. São 10 escolas com a média de 1.800 a 2.000 componentes, tá? É um carnaval extremamente tradicional, já acontece há mais de 75 anos. E o que eu observo? Eu digo que aqui é o Rio em miniatura, né? Então é mais fácil você trabalhar. Mas eu digo o seguinte, essa visão de trazer o seguro de maneira popular, a gente também trabalhou isso no esporte. Eu sou oriundo da Sul América, tá? A gente já trabalhou futebol, já trabalhamos tênis, já trabalhamos uma série de coisas, mas nós nunca nos aproximamos da população de baixa renda, que realmente precisa. Porque até o conteúdo, e vocês que são do mercado segurador sabem muito bem disso, nós somos treinados para vender seguros para quem tem renda, né? Somos treinados para vender seguro para quem tem patrimônio. E agora a gente está falando numa abertura no Brasil, principalmente, da gente buscar a inclusão social através de uma pólice de seguro.
Então, nós estamos falando aqui de seguros inclusivos. Por isso, aproximar o seguro, a indústria do seguro, da população mesmo, da população que pode nos ajudar a transformar a cultura do seguro, sabe? A ter uma linguagem mais acessível a esse público. E tirar essa pecha de que seguro é muito caro. Então, por isso que a gente começou a trabalhar a ideia dos bilhetes de seguro, sabe? Não, assim, você vai falar, mas a seguradora vai ter um lucro absurdo. A seguradora não vai ter lucro nenhum com isso. A gente não está pensando no capital aqui. A gente está pensando no social. E sem demagogia nenhuma. É aculturar ou dar conhecimento sobre seguro para essa população. Eu queria falar também de um outro ponto, né, que a gente acabou não falando muito aqui ainda, porque, claro, a gente está falando muito mais da questão da integridade física das pessoas, o que é algo, assim, acho que é o mais importante, de fato, né, de ser protegido em qualquer situação, mas no carnaval, especialmente, já que é o nosso tema aqui. Mas eu queria falar um pouquinho também sobre algo que vocês já pincelaram, que é os danos materiais, né? O que tem de proteção relacionado a danos materiais, né? Tanto para o folião que está indo aproveitar o carnaval ali presencialmente, como também para os integrantes das escolas de samba, para as escolas de samba, né? Para quem está trabalhando ali, porque a gente sabe que um sambódromo, por exemplo, não é só o desfile, tem camarote, tem as arquibancadas, enfim, tem todo quase um ecossistema ali Sim. envolvido, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, assim, o que tem de proteção e o que não tem, para quem está indo acompanhar o carnaval ficar atento. A estrutura, né? Então, existe uma cobertura que vai cobrir os danos ao local de realização, no caso de um sambódromo, por exemplo. No caso de um carnaval de rua, você pode cobrir as estruturas temporárias, então palcos montados, containers, banheiros químicos e tudo mais. Acho que só um ponto importante a partir do momento que o folião ou o público ele está dentro de um evento organizado, ele está sob a responsabilidade do organizador. Então, tirar ou tentar imputar a esse público ele garantir alguma proteção própria para ele, não faz sentido. Quem tem que proteger o folião ou o integrante é o organizador, né? E é extremamente barato para o organizador proteger. Então, o acidente pessoal não custa R$5, custa 28 centavos por dia para cada folião. Para ele ter uma cobertura de R$100 mil de morte ou invalidez, para ele ter uma cobertura de R$20 mil de despesa médica hospitalar. E depois de tudo vem o complemento do RC. Os casos mencionados das jornalistas foram em 2017, foram na entrada do sambódromo. Num dos casos, a indenização já chegou a R$1,5 milhão e só foi possível porque, além do acidente pessoal, tinha também uma apólice de responsabilidade civil. Então, a popularização do seguro é extremamente importante. Agora, é importante que não se terceirize a responsabilidade da organização. Então, o público, em geral, tem que ter seguro? Tem. Mas quando ele está dentro do evento organizado, ele está sob a responsabilidade do organizador. Tá? Da mesma forma que, num sambódromo, por exemplo, o organizador aluga aquele espaço e os danos que ele causa é de responsabilidade dele. Uma exclusão principal é que todo mundo pergunta a questão de furto. Furto simples não é coberto por nenhum tipo de seguro. Por exemplo, roubaram meu celular, eu estava lá num camarote. Exatamente. Isso não está coberto. A não ser que esse camarote tenha uma área onde você coloque os bens sob guarda, né, seja através de... Tipo uma chapelaria. O que tá em voga agora é o AirLocker, né? O AirLocker ficou muito comum. Você chega ali, pelo aplicativo, você coloca ali. A operação do AirLocker tem o seguro. Agora, você... sumiu o seu celular ou roubaram o seu celular, isso não conta com cobertura. Se a pessoa eventualmente tiver o seguro próprio dela do equipamento, aí ela pode sim utilizar. Tem uma classificação, né, do que é furto e do que é roubo, né, que normalmente segue o que está previsto no Código Penal brasileiro, né? Então, o roubo, ele é com o emprego de violência ou grave ameaça. Já o furto qualificado, ele tem que ter um arrombamento de um determinado obstáculo. Então, se você tem um locker lá e ele é arrombado, tem a evidência, a materialidade de que houve, né, o acesso à propriedade de terceiro. Sim. Já o furto simples, como o Bruno comentava, é o simples desaparecimento. Pode ser que alguém levou, pode ser que aquela pessoa perdeu. Por exemplo, estava o celular no meu bolso, né? Sim. Desapareceu. Exatamente. Você pode ter perdido. Isso é muito difícil da seguradora conseguir identificar
até onde que de fato a pessoa perdeu ou uma terceira pessoa subtraiu. Então, a rigor, é uma exclusão geral de toda a apólice de seguro. Eventualmente, a depender do risco, é possível de derrogar essa exclusão na apólice de seguro. Isso não isenta também do folião que está se divertindo ali tomar as suas próprias medidas, né? Então, vou usar uma bolsa transversal virada para frente, sempre com o celular ali, né? Tentando minimizar ao máximo, por exemplo, se ele não consegue dispor ali de um valor para poder guardar o celular ou outro bem no locker, né? Entendi. O que os organizadores estão percebendo hoje, a maioria das produtoras, é que o seguro ele parte de um ponto, mas o processo e a operação é muito importante. Então, você ter o seguro de cancelamento por condição climática, ele é uma ferramenta que vai te garantir no momento extremo, mas você ter o processo de monitoramento meteorológico, ele garante que você consiga tomar ações antes de efetuar o seguro. Da mesma forma que monitoramento por câmera, na Liesa, no Sambódromo, no Rio de Janeiro, a gente tem lá 219 câmeras olhando até embaixo de arquibancada. Por quê? Porque você tem algumas ocorrências que elas acabam entrando numa zona cinzenta, e que você consegue combater e acompanhar com a questão do monitoramento em tempo real. Seja uma abordagem mais pesada de um segurança, seja um princípio de tumulto, seja alguma questão por embriaguez. Então, o seguro ele sempre entra como parte de um processo de gerenciamento de risco. Então, mas tem que ter procedimento. Tanto que eventos e carnavais sem procedimentos muito bem definidos, eles têm dificuldade de conseguir os seguros de acordo com as coberturas necessárias. Esse é um ponto simples, mas crucial e vale de novo para qualquer seguro, seja o seguro da empresa, seja o seguro de evento, né? Que é a mitigação do risco. Traduzindo, para quem não conhece assim, evitar que aconteça o evento, o sinistro, né? Porque o seguro ele vem na sequência dessa proteção que o segurado, o estabelecimento, o organizador do evento faz para que não aconteça, né? Porque no final do dia ninguém quer que aconteça o sinistro, ninguém quer que tenha um acidente, ninguém quer que tenha um dano à propriedade. Então você trabalhar protecionais, como no seguro patrimonial que você tem lá o extintor de incêndio, a brigada, o chuveiro automático que a gente chama de sprinkler, o hidrante. No evento é isso, né? Acompanhar, fazer um monitoramento climático, você ter lá um circuito de televisão, CFTV, para monitorar. Segurança acompanhando por zona. Né? Então essa é a ideia, né, do seguro. Você transferir um risco que ele existe, mas que ele, de alguma forma, foi bem controlado pelo organizador previamente, do evento. Não é uma transferência completa, 100% do risco, né? A seguradora, ela nunca vai aceitar aquele risco em que o segurado não toma medidas, né, ali por si, inerentes de proteção, né, seja do bem, de si mesmo e tudo mais, né? E aí que entra a figura do broker, né, do corretor, como a Alper, a EventSeg, onde tem qualificação, especialização e conhecimento para poder orientar, não só trazer as melhores soluções técnicas e comerciais do produto adequado para aquela particularidade do risco, mas para apoiá-los justamente no gerenciamento e na mitigação do evento, né? Eu queria entender um pouco sobre a questão do incêndio, né? Eu mesma já vi durante o desfile, acho que foi até no Rio, inclusive, uma alegoria que entrou, enfim, teve algum incêndio ali, pegou fogo. Isso está coberto? O que está coberto dentro de um episódio de incêndio? Por exemplo, se alguém se machuca, caiu de lá de cima do, né, o integrante de uma escola de samba caiu de lá de cima do carro alegórico, porque, enfim, houve algum incêndio, ele quis, né, precisou fugir ali para não ser queimado. Isso está coberto? Em qual seguro que seria? O incêndio é uma cobertura básica da apólice de responsabilidade civil eventos. Tanto o incêndio quanto os danos consequentes dele. Então, o folião, o público, ele é um terceiro ali dentro. Então, se ele tiver um dano em decorrência desse incêndio, isso está amparado na cobertura básica da apólice. Os danos materiais causados por esse incêndio também. Então, quando se contrata a cobertura de danos ao local ou danos aos equipamentos, a gente chama de danos de causa externa, que basicamente é incêndio, queda, raio, explosão, água. Então, novamente, você tem uma ocorrência, mas ela pode gerar
alguns tipos diferentes de dano, seja a pessoas, a propriedade, aos equipamentos próprios. Então, mas o incêndio como causa, ele pode fazer alguém se machucar, isso entra no AP e no RC. Ele pode queimar o muro de uma propriedade vizinha, então entra nos danos materiais a terceiros. Ele pode queimar um equipamento que está sendo utilizado ali. Então, mas ele é uma cobertura básica da pólice, é coberto. Acho que um dos casos mais conhecidos de incêndio foi a cidade do Samba, no Rio de Janeiro, que pegou fogo em 2010 ou 2011, se eu não me engano. Imagina, a cidade do Samba era onde era construído o carnaval. Imagina o quanto tem ali de madeira, tinta, solvente e tudo mais. Combustível, né? Então, mas o incêndio é uma cobertura, principalmente do carnaval, que no desfile você vê madeira, papel e tudo mais. É uma cobertura que ela tem que ser... Tem até um caso muito famoso de 92, né? Que foi o desfile da Viradouro, que enfim, pegou fogo e ouve-se até hoje falar... Sim, precisa tomar um cuidado, né? Porque o princípio de incêndio, ele pode ser espontâneo, mas pode decorrer de algum outro componente que pode agravar o risco, Sim. Por exemplo, fogos de artifício. Sim. Então, se eventualmente, né, a organização não contemplou, né, cobertura para fogos de artifício e o incêndio ficar comprovado depois pelo laudo dos bombeiros de que decorreu desses fogos de artifício, pode ser que haja uma exclusão, né? Então, já aconteceram eventos, inclusive em eventos privados também, né, que tinha fogos de artifício e tudo mais, e não necessariamente isso estava previsto no briefing, né, que é feito junto à corretora e à seguradora no momento da contratação. Isso pode ser um motivo de exclusão. Então, muito cuidado para essas pequenas particularidades que têm que ser analisadas previamente. A exclusão é quando? Se você não contrata o fogo de artifício, né, que vai ter fogos de artifício eventualmente naquele evento, e o incêndio ele decorre justamente de um fogo de artifício. E aí seria uma exclusão a rigor da pólice. É possível de contratar, mas você não previu, não orientou, não alinhou essa informação no momento da contratação da pólice de seguro. Porque fogo de artifício é uma cobertura adicional e ela tem que ter informações sobre o processo. Então, a distância de lançamento, tipo de lançamento, se o fogo ele é encapsulado ou não encapsulado. Encapsulado ele pode gerar pedaços que machuquem as pessoas. Então, fogo de artifício é algo específico. Então tem que ser informado. Mas o incêndio, de forma geral, exceto nessa situação, ele vai entrar na cobertura básica da pólice. O legal é que hoje em dia, né, porque às vezes quem está escutando aqui pode se perguntar, puxa, mas eu não conheço a fundo o seguro, né? E se eu contrato uma cobertura, fica de fora outra? Mas hoje os produtos para eventos, eles são vendidos de uma forma como um pacote, né? Então você já tem várias coberturas, né? O incêndio, a responsabilidade, os acidentes pessoais, que é esse que vai garantir a morte ou invalidez, tudo coberto num único seguro, né? Então isso é bem importante. Maravilha, pessoal. Eu queria agradecer a presença de vocês. Queria agradecer muito a sua história, Edson, que você trouxe, compartilhou aqui com a gente. Estou muito ansiosa para saber como que vai ser o resultado, né, desse desfile. Mas, enfim, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Fábio. Obrigada, Bruno. Obrigada, Ilan. Com certeza, acho que deu para tirar muitas dúvidas de quem está acompanhando a gente. Prazer enorme. Muito obrigado. Estamos à disposição e, com certeza, vamos curtir o carnaval, tá aí, né? Sim, sem dúvida. Obrigado mais uma vez, né, pelo convite, e parabéns ao Edson pela iniciativa, né, não só por todo o empreendimento aí na questão do microseguro, de inclusão social, de um segmento da economia muito importante, né, para a sociedade. Então, parabéns aí, espero que seja um sucesso. Então, eu quero agradecer também a Jamília, a todos vocês. Foi ótimo aí o bate-papo, aos ouvintes também, e convidar todos para vir fazer o carnaval mais seguro do Brasil. Para um pouco da história do seguro, carnavalizada aqui, junto a Protegidos da Princesa. Vamos fazer o Carnaval do Seguro. Então, estão todos convidados. Muito bom, muito obrigado. Agradecer a todo mundo. Novamente, prazer estar com o Ilan, com o Fábio, Jamile, que todos tenhamos um carnaval tranquilo, seguro, tentando cada vez mais popularizar esse assunto áspero que é a questão do seguro. No programa de hoje nós falamos sobre seguro no carnaval.
Você que está assistindo a gente no YouTube, deixa nos comentários o que você achou do tema. Você gostou? Você acha que o seguro dá samba? Se você ficou com alguma dúvida, também comenta aqui. Aproveite e já se inscreve no nosso canal para não perder nenhum episódio novo. O Tá Seguro está disponível também nas principais plataformas de podcast, então segue a gente na sua favorita. O programa de hoje teve a produção de Laura Hernandes, direção técnica de Leonardo Tanaka e edição de Thiago Viana. A coordenação editorial é de Diego Maia e roteiro e apresentação são de Jamile Niero. Muito obrigada por acompanhar um episódio com a gente e até a próxima. Você pode aprender música clássica aos 20, ou gostar de jogar videogame aos 60, dar a volta por cima aos 30. A vida não precisa ser 8 ou 80. O importante é ser quem você é. A melhor parte de um seguro de vida é nem lembrar que precisa dele. Mas, se precisar, deixa que a gente cuida de você. Icatu. Vida pra toda a vida.